Então a matéria de hoje, meus irmãos, vai ser Cristologia, tá? A Cristologia trata a respeito de Cristo, tá? Na teologia. É uma matéria que vai estudar a respeito exatamente de Cristo, né? Porque como nós temos 66 livros, tantas coisas, então existe as questões mais importantes que nós devemos aprender, tá? Devemos aprender tudo, mas aí vai gerar muitos anos de estudo para assim entender tudo o que as Escrituras dizem, tá? Então nós estamos separando alguns tópicos que são importantes, algumas matérias na teologia, para fazer também um resumo, tá? Do que são mais importantes hoje em específico sobre Cristologia, tá? E aí já começa aí, ó. O que é a Cristologia? É uma matéria na teologia que estuda a respeito de Jesus Cristo, certo? Que está aí, ó, na tela, grande, para vocês poderem ver de uma forma clara, tá? Então eu separei aqui que existe mais coisas, por exemplo, isso é só um pouco do que as Escrituras diz a respeito de Jesus Cristo. E nós não podemos assim definir nem com 10, 20 tópicos, porque como a gente podemos entender um Deus? Vai muito além, Jesus Cristo, da nossa capacidade humana de poder definir ou compreender um Deus. Vai além da nossa capacidade. Mas o que as Escrituras diz, nós podemos ali ter uma base forte para nós defendermos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? E eu separei aí 5 tópicos, tá? Que é importante assim na Cristologia, é a divindade de Cristo, primeiro, tá? O que é isso? A divindade de Cristo. É Jesus Cristo divino, do céu, tá? E aí nós vamos, porque veja bem, a teologia, nós temos que achar fundamento aonde? Nas Escrituras Sagradas, onde fala que ele é divino. Porque não adianta hoje você só explicar para as pessoas, você pode até explicar para uma pessoa, mas uma pessoa que é mais inteligente vai falar, mas onde está escrito isso aí que você está falando? Porque só falar é fácil. Tem uma frase que eu sempre falo que é o seguinte: falar todos falam, mas falar e provar o que se fala, nem todos podem, tá? Então nós temos o quê? Que provar onde está escrito aquilo que estamos falando. A prova das Escrituras que fundamenta a nossa fé cristã, tá? Então a divindade de Cristo, vamos ver vários versículos, onde fala sobre ele ser divino, se ele ser do céu, que ele é Deus, tá? A segunda parte nós vamos ver aí a humanidade de Cristo, ele também humano, tá? Porque para ele morrer, ele não poderia morrer sendo Deus, ele tinha que ser humano também. A terceira coisa é Jesus Cristo, o Messias, né? Onde nós encontramos base para provar que Jesus Cristo é o Messias, o escolhido, o Mashiach, que os judeus que não crê, né, no Messias, alguns judeus, existem uns judeus messiânicos que crêem no Messias da maneira dele. E a terceira é Jesus profeta, né? Aí fala, pô, mas como assim Jesus profeta? Também tem referências, tá? Então eu separei esses 5 tópicos para a gente poder nessa noite eu mostrar para vocês nas Escrituras onde está escrito, onde nós defendemos a divindade de Cristo, ele humano, ele profeta, tá? Então vamos ver alguns versículos. Primeira parte nós vamos ver sobre a divindade de Cristo, tá? Ó, a divindade de Cristo, tá? Em vez de eu pegar todo o material da teologia ou ficar escrevendo várias coisas a respeito do meu pensamento, do pensamento do teórico a respeito de Cristo, eu simplifiquei e já vou logo na veia exatamente explicando os versículos bíblicos que fala do que nós estamos comentando. Porque a teologia, muitas delas faz o quê? Elas comentam muito para poder dar pouco versículo. Eu já faço diferente, eu dou muito versículo para falar pouco e fazer poucos comentários, tá? Então aí, onde nós vemos que Cristo é divino, tá? Então aí eu coloquei aqui, porque um menino nasceu e um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade
e príncipe da paz. Viu aí? Deus forte. Pai da eternidade quer dizer que ele é eterno, tá? Então mostra aí a divindade, que ele é do céu, que Cristo é do céu. Então aí, ó, Deus forte. Então ele é Deus. Nesse versículo que aí tá Isaías 9, verso 6, tá? Bem na veia, bem objetivo. Mas tem outros versículos? Temos outros versículos que comprovam, né? Que às vezes, porque esse versículo aqui não está falando bem direito. Tem pessoas que acham argumento quando não quer crer na divindade de Cristo. Então tome mais versículo. Aí, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, do 1 ao 3, tá? E aí mostra a divindade, que ele estava com Deus. Ele era o que? O verbo. Ele estava com Deus no princípio da criação. Então foi através dele, através de Jesus, que as coisas foram feitas, segundo João está explicando no João capítulo 1, versículo 1, tá? Isso aqui não é nem comentário meu, isso aqui é Bíblia pura, né? Já na veia, não por comentário, mas pelas escrituras, tá? Que é assim que tem que ser para que você possa ser incontestável, tá? Outro versículo aí, João 1:14, que fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aí mostra que o verbo, o Criador, a primeira palavra, que se nós fôssemos descrever Cristo como João descreve, ele fala assim, que era o verbo. O principal de uma palavra é o quê? O verbo se fez carne e fez o que? Se habitou entre nós, tá? Mostrando aí que ele é o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, tá? Temos mais versículos que comprovam a divindade de Cristo, que é aí, ó, não só no Novo Testamento, mas no Velho, como foi citado mais alguns versículos, que diz assim: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena é entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desses tempos antigos, desde os dias da eternidade, lá da eternidade do céu, tá? E aí é Miqueias 5, verso 2, que são as profecias que mencionam a respeito de Jesus Cristo, comprovando no Velho Testamento a divindade de Cristo, tá? Que ele é nos dias da eternidade. Mais um versículozinho aí. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, como pode explicar isso? Antes de Abraão nascer, Jesus já existia onde? Na eternidade no céu. Então, mostrando aí categoricamente, sem dúvida, nas escrituras, que ele é Deus, tá? Ele não é o próprio Deus, mas ele é um Deus, tá? Porque é duas pessoas que é na Trindade que se explica a respeito disso aí, tá? E aí continuando, né? Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. De onde ele saiu? De Deus. E depois ele voltou para Deus. Se ele saiu de Deus, ele é o quê? Deus. Outro versículo: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixando o mundo e vou para o Pai. Ele vai para a eternidade, então ele é Deus. Se ele saiu de lá, ele voltou para lá, de onde ele já era anteriormente, tá? Mais outro versículo aí, em vez de eu ficar falando muito das minhas palavras, procurando objetos, fazendo comparações, está aí, ó. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse.
Então, antes que o mundo existisse, Jesus ele já estava com a glória no céu com o Pai. Então ele está falando, glorifica tu com aquela glória antes que o mundo existisse. Aqui existia antes contigo aí no céu, ó Pai. Então Jesus Cristo é Deus. O cara, mas esse versículo não está, tome mais. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que sejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ele está falando aqui, levando os crentes para o céu, pedindo para quando os crentes, os que servem a Deus verdadeiramente, estejam com Ele. Mas aqui não é a questão é que Deus amou Jesus primeiro. E como? Antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, se Jesus Cristo já existia, ele estava com quem? Com o Pai. Ele é Deus. Porque às vezes, meus irmãos, é bom nós sabermos, porque muitos testemunhos de Jeová, entre outras religiões, eles pegam um versículo ali que está falando que Jesus é o Filho de Deus e fica só naquele. Mas existem outras referências, como essas que eu estou citando, que são várias, que demonstram que Jesus Cristo é Deus, e eles não querem ir para esses versículos que comprovam, eles querem uns versículos que são paralelos a esses. Então existem outros versículos que falam que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim, mas existem muitos versículos também que comprovam que Ele é Deus. Continuando, outro versículo. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele quem? Jesus, que está falando aí no contexto de Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Esse aqui que acaba de vez e aí mata todo mundo de raiva, aqueles que não creem que Jesus é divino. Mais ainda, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Tá certo? Ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega. Essa é a expressão usada no grego, né? A palavra que é o alfa, o primeiro da primeira letra, e a última, que é o O, certo? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E outra, mais em Apocalipse, que diz, eu quando o vi, caí aos seus pés, como um morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Além dele dizer que é o alfa e o ômega, que aí nós já entendemos que ele é o princípio e o fim, lá no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 17, ele vai falar que é o quê? O primeiro e o último. Só para não usar, não, vamos usar uma forma grega aqui para explicar que ele é. Não, ele explica diretamente, eu sou o primeiro e o último. Tá certo? Então aí tratamos aí vários versículos bíblicos, tem mais ainda, se alguém quiser mais, tem mais. É que eu fiz um resumo aí dos versículos que eu tenho que trata sobre a divindade de Cristo. Aí agora vamos tratar da humanidade de Cristo. Por que é importante? Porque você vai ver que tem muitos versículos, além de eu estar fazendo esse comentário, tem versículo que diz que você tem que reconhecer que ele veio em carne. Porque se dizer que ele veio em espírito, Deus não tem dor, né? Deus não tem dor, então são poucas das coisas que nós possamos explicar em palavras a respeito de quão grande Jesus Cristo é, tá? Então aqui também a Bíblia vai tratar da humanidade de Cristo, ele humano, de carne e osso, nascido de mulher, homem de dores também, tá? Então onde fala que ele é humano. Aqui, ó, vamos lá. Mas vindo a plenitude nos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Viu que ele nasceu de quê? De mulher.
certo? Ele nasceu como uma pessoa normal, como um ser humano de carne e osso, porém ele era divino, tá? O qual os outros versículos nós explicamos, tá? Tem pessoas que querem, por exemplo, não, mas como assim duas naturezas? Não tem como, ele tem que ter uma natureza só. Deus, ele tem quantas naturezas ele quer, ele faz o que ele quer. Por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Não, como o próprio anjo falou para Maria, quando ela engravidou de uma forma virginal. Então foi um sobrenatural que aconteceu, tá? Então aqui é a humanidade de Cristo, ele nasceu de mulher, tá? Ela teve dor ali para teve ele como homem, como humano, tá? Lembra que outros versículos anteriores que ele se fez carne, sendo Deus se fez carne? Então aí vemos a humanidade de Cristo, que é Jesus Cristo humano, tá? E aí vamos ver os versículos que explica essas minhas muitas palavras, que diz assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Eu grifei aí algumas partes aí de azul, que é onde fala que ele veio em carne, tá? Ó. E por que é importante, né? Vamos ver aí, porque a própria Bíblia está explicando por que é importante dizer que ele é humano. Ó. Nisto conhecereis que o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Ou seja, qualquer pessoa que reconhecer que ele veio em carne, esse Espírito é de Deus. E aí ele fala o ao contrário: e todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é um Espírito... Descer mais um pouquinho. O espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. O espírito, não o anticristo, mas está falando que o espírito, por que é o espírito? Ele pode, o espírito, já tratamos aqui nos espíritos malignos, como eles trabalham. Então já entendemos que um espírito pode possuir uma pessoa. Então observe que quando você não chega ao entendimento de que Jesus Cristo veio em carne, você está falando através de um espírito do anticristo. Pode ser um espírito que está na pessoa e dizendo que Jesus Cristo não veio em carne. Então a Bíblia está dizendo que é o espírito do anticristo, não o espírito de Deus. Por isso que é importante entender a humanidade de Cristo, tá? Ah, Jesus Cristo veio só em espírito e tal. Não, está errado. Ele também veio como, nasceu de mulher, ele veio também como humano, de carne e osso. Aí nós vemos aí, né, esse versículo, 1 João 4, 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3, tá? Então aí vemos, tem bastante versículo, mas eu resumi alguns, mostrando a prova que Jesus Cristo também veio em carne como um homem, tá? E aí vemos essa terceira parte aí, irmãos, Jesus Cristo, o Messias, tá? Essa parte aí também é muito importante. Os judeus, muitos judeus, não todos, alguns judeus acreditam que esse Jesus que veio é o Messias, mas tem outros judeus lá que eles não acreditam. Não, nosso Messias ainda vai vir, que aí eles estão esperando, tá? Por isso que é importante, até na própria Bíblia deles, existem as provas que Jesus Cristo é o Messias. E é por isso que nós estamos estudando aqui, não simplesmente só para falar para alguém, mas para nós mesmos crer de forma categórica, tá? Que Jesus Cristo é o nosso Messias, tá bom? Nós aqui acreditamos, certo? Certo, Larissa? Você acredita que Jesus Cristo é o Messias? Tá? É fácil quando você pega alguém que acredita, e quando você pega alguém que não acredita, que quer prova, quer evidência. Você fala, não, é um negócio do coração, que crê ou não crê. Não. Na sua própria Bíblia, de repente você pega um judeu,
tá? Um judeu, sabe, falou, pô, eles não creem nos 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento, mas você falou, não, vou provar no seu próprio livro, no Velho Testamento, no seu próprio livro que as profecias que mencionavam a respeito de Cristo cumpriu em Jesus Cristo. Aonde? Aí você vai falar para ele, por isso que você vai falar. E aí ele vai falar, o quê? Nossa, como esse crente, eu pensei que todos os crentes eram bobo, que só falavam, mas não provavam. Esse aqui é esperto, ele prova onde está escrito. E aí, ó, vamos tratar agora é Jesus Cristo, o Messias, tá? Que é o Machia deles, né? Que ele ainda está esperando, tá? Digo, não todos os judeus, tem judeus que creem. Naquela época que creu, os apóstolos eram todos judeus, tá? Eles creram em Jesus Cristo e seguiram muita multidão, muita gente, mas muitos não creram. Principalmente os principais sacerdotes da época não acreditaram em Jesus, tá? Eu só uma pergunta, você falando isso, eu até lembrei. Eu sei que uma menina chamada Aline, ela mora em Israel, né? E ela faz umas lives. E ela estava falando que lá tem esses judeus que acreditam, né, no Messias. Só que eles não acreditam de uma forma que os evangélicos acreditam, né? Não entendi isso daí. Eu fiquei numa dúvida. Então, é porque são judeus messiânicos, como a Larissa falou, e por exemplo, só que eles são diferentes porque o quê? Eles pegam muito a questão das tradições. Eles não creem, eles creem mais ou menos como os adventistas, que também creem em Jesus Cristo, mas pega ali uma parte do sábado, pega uma parte do dízimo, pega várias partes da lei. Eles usam o kepaques, que significa a cobertura de Deus, aquele chapeuzinho que vai aqui, que tem grande, pequeno, várias cores, cada um, criança usa, adulto usa. Então eles usam muito o costume judaico, que existe também uma diferença entre o costume e a lei, né? O que foi que nós sabemos que é um outro assunto que vamos tratar também, sobre o novo mandamento de Jesus Cristo. E para se dar um novo, precisaria, que a própria Bíblia fala, da morte do testador, invalidando. Se você ler a carta aos Gálatas, você vai ver Paulo explicar de forma, Paulo fala assim, eu estou morto para a lei, para viver para Deus. Porque Paulo era fariseu e guardava a lei, mas quando ele teve um encontro com Cristo, ele ouviu e entendeu que ali era um novo mandamento de Jesus Cristo, que ele era o Messias. Por isso que os judeus não creram, e hoje é uma confusão muito grande, porque eles pegam algumas partes, outras não, tá? Porque eles, é como se eles vivessem na lei antiga ainda. Eles creem no Messias, mas ainda seguem os costumes judaicos que tinha antigo. A festa do judeu agora, do Shabat, que é esse ano. Tem a festa também dos tabernáculos. Do Shabat, tem várias festas, então eles continuam, muitos deles continuam na tradição. Para mim, na minha opinião, não existe. Ou você é cristão ou você é judeu. Você tem que escolher. Não tem como você ficar parecendo mais aquelas pessoas que é tudo. Se ele for no espiritismo, ele aceita, faz todos os rituais do espiritismo. Aí vai no cristianismo, se batiza, faz todo o ritual cristão. Tem outros que por exemplo, aí ele é budista, aí faz todos os rituais, as rezas do budista. Tem cara que ele faz tudo. Então você acha que essa parte é errada deles? Claro, nós cristãos com certeza. É nos dado novo. O próprio Paulo vai dizer que foi através da lei que nos chegou o Evangelho, a graça, não, foi pela graça de Jesus Cristo que nós somos salvos. Nós somos salvos pela lei, pelas obras da lei, a qual ninguém conseguiu cumprir, não. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. A lei serve como uma história contada do Velho Testamento, as profecias apontadas para Jesus Cristo. A própria mulher samaritana em João 4, ela vai dizer, quando o Messias vier, que a mulher samaritana também é judia, da tribo de Israel. E ela diz, quando o Messias vier, ele anunciará tudo o que deve ser feito, porque o Messias, ele é o centro do velho e do novo, até quem não quer tem que aceitar que Jesus Cristo entra na história. Mas aí entra naquele negócio assim, que o pessoal fica questionando, né? Não nós, que a gente entende, assim. Mas Jesus falou que ele veio para cumprir, para que se cumprisse a lei. Sim, né? Ele fala E assim, aí eu também... não vim abrogar a lei, mas sim cumprir. Só que eu creio de uma forma diferente, pela graça.
Não, ele cumpriu, ele andou na lei, ele veio cumprir a lei. Foi o único que conseguiu cumprir a lei. Entre aspas, né? Porque ele já começou a curar no sábado, e os fariseus, isso aí não pode ser de Deus, porque ele veio ao sábado. Tal. Então, assim, aí Jesus fala assim, o que é mais importante? E aí ele começa a dar várias demonstrações. Se vocês está falando da lei, mas se cair um animal de vocês em um buraco, vocês não vão lá tirar, vai esperar sair, passar o sábado para tirá-lo? Não. Então ele faz várias confirmações, mas existe a diferença. Quando Jesus Cristo foi ressuscitado, e ele já ensinava, ele falava assim, por isso, eu vos dou um novo mandamento. Que foi aquele que se resumiu em exatamente, porque o próprio Paulo vai falar, principalmente de uma forma mais clara, tudo isso que eu estou falando, é na carta aos Gálatas, que é curtinha, 6 capítulos, ele vai explicar, vai falar assim, se é para nós cumprirmos a lei, Cristo morreu de balde, Cristo morreu em vão. Por que Jesus Cristo veio então? Sim. E também que ele fala morreu? Que aquele que não cumprir uma lei já cumprir todas, deixar de uma já está pecando, porque ele cumpre todas, né? Sim, pela lei era todas, assim. Pela lei. Se você deixar uma já era, perdão. Por isso que Paulo ele vai explicar aí, principalmente no 3 de Gálatas, ele vai explicar, estou morto para a lei, para viver para Deus. Aí ele, por isso que ele escondeu ele. Era até judeu, né? Hã? Paulo era judeu. Que é chamado depois de gente. E o domingo, falo demais, né? E o domingo, na verdade, é uma coisa do catolicismo, né? Não, na verdade assim, tem muitos que falam, mudou do sábado para o domingo, não tem versículo que fala. Na verdade assim, a questão do sábado que a Bíblia fala, o nosso descanso é Jesus, por isso que Jesus fala, venha todos a mim que estáis cansado, oprimido e carregado. O nosso descanso é Jesus, porque o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E o sábado foi dado para um descanso, tá? Foi dado para um descanso. Então, como foi dado para o descanso, nosso descanso é o quê? Jesus. Nosso descanso é Cristo, tá? Logicamente que a pessoa que trabalha, pela lógica, tem um dia para descansar, tá? Mas isso aí foi dado por judeus, categoricamente, para eles seguirem a lei, e é tanto que eles não seguiram. Vivia sempre dando problema, foi o pivô da morte de Cristo, sempre fez a perseguição, os apóstolos, tudo, sempre eles foi contra. Por isso, quando alguém começa a mencionar em relação às questões judaicas, aos costumes judaicos, eu não gosto muito antes que a pessoa tenha uma preparação, porque tem muitas pessoas que não têm uma mente aberta e sabe, logicamente, quando você começa a estudar, você não tem, você como uma criança que começa aí, tudo que dá você vai comendo e fala, não, isso aqui já está maravilhoso, isso aqui é impressionante, não. Então tem muitos cristãos que você vê que eles vão estudar com judeus e acaba virando judeus messiânicos, ou até para de seguir Jesus Cristo e começa a seguir a cultura judaica, o que o judeu cita. Então, por isso que a gente tem que ter essa ciência bíblica para saber por que dessas questões que você está me perguntando em relação à lei e à graça. Por exemplo, você e todos nós conhecemos Jesus Cristo e temos direito à salvação que pela lei? Não. Pelos costumes judaicos? Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, iniciou o tempo da graça, não foi? Uhum. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ali se iniciou o tempo da graça, porque até então antes era o tempo da lei. Aí Jesus morreu, ressuscitou e iniciou o tempo da Precisaria da morte do testador. Para que se faça outra lei. Graça. Aí quando Jesus voltar, vai ser a dispensação dos milênios. Você pode ver depois que os discípulos, a doutrina dos discípulos, que o que eles fazem ou deixam de fazer. Tá? Então vamos lá, continuando aí. Tópico 3, Jesus Cristo Messias. Aí fala assim, o sinal de Deus, ou seja, Deus dá um sinal. Existem várias profecias, mas uma delas que fala o sinal que Deus ia dar quando chegar o Messias. Um dos principais sinais. Claro que tudo que Deus fala, a vida decreta e vai acontecer de todo jeito. Mas Deus mandou um sinal. E qual o sinal? Está falando no Velho Testamento. Que diz assim, esse sinal que Deus dá. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho,
e lhe será chamado Emanuel. Né? E depois nós vamos ver a tradução, que quer dizer Deus conosco, que Jesus prometeu estar conosco sempre. Tá? Então aqui vemos essa profecia em Isaías 7, versículo 14. Não é uma profecia, tipo, digamos, arranjada, ou uma profecia que tem por objetivo uma profecia de fácil, que se cumpre com facilidade. Tipo, as coisas vão piorar cada dia mais. É uma coisa, tipo, uma profecia que nós sabemos já que vai acontecer isso. Então, você vê que aqui a profecia que ele dá é uma profecia, arregaça tudo. Tipo, por que arregaça tudo? Ele está falando, uma virgem. Dá uma olhada ali, no carro, né? Então observe que essa profecia, Diácono Gustavo, é o quê? Ele está falando que essa profecia, que uma virgem, o sinal de Deus, vai dar à luz um filho. Porque nós sabemos, pela ciência, que é impossível. Uma virgem sem estar com outro homem, ter um filho, não tem passagem por vários aspectos. Sem que haja um outro homem, um sêmen, para que possa gerar ali. Hoje pode ser que não com homem, mas hoje se pega sêmen e tal e faz inseminação, esse tipo de coisa. Mas nessa época não existia nada disso, e a profecia desse sinal de Deus, eu digo que é o sinal de Deus, porque na história não se ouviu nenhum Messias antes ou depois que entrou na história ou alguém mencionar que uma mulher deu à luz pura, virgem. Então esse sinal de Deus aí foi para arregaçar que Isaías. E esse foi um sinal, por isso que você vê que a pessoa não crê na Bíblia, ela não crê. Olha só esse sinal. Mais ou menos 740, 750 anos de antes de Cristo vir, essa profecia foi dada. Vê se uma coisa dessa não pode. Não foi aquele tipo de profecia que muitas das vezes você vê, eis que eu te digo que Deus vai te dar vitória, eis que tu vai cantar o hino da vitória, eis que tu vai ser abençoado. São profecias tipo assim, pode ser de Deus, mas são profecias que não são assim, são profecias que pela lógica humana são profecias improváveis, que tipo, poxa, não tem como. Já pensou falar a profecia dela, você sem homem vai ter um filho. É uma coisa assim que foi para arregaçar mesmo. Por quê? Para não haver contestação. E ainda eles, os próprios judeus, não aceitaram que Jesus era o Messias. Não houve, a chave é essa aqui. E essa chave aqui, beleza, aí aconteceu, foi citada a profecia, que está em Isaías 7, versículo 14. O que aconteceu? Nada. Agora só que nós temos que eles não crê nesse livro, que é os 27 do Novo Testamento, eles não creem, não tem, pode ser que um ou outro leia, mas eles, onde se cumpriu essa profecia de Isaías 7, versículo 14? Ela se cumpriu certinha, aqui e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aqui em Mateus 1, versículo 23, está falando que ele nasceu. O anjo vem e anuncia a mulher lá, a Maria, que ela vai ter um filho, vai conceber e dar à luz a um filho, e o nome dele será o quê? Emanuel, que o nome traduzido é Deus conosco. Que Jesus, lemos vários versículos que ele é Deus, e se Deus está conosco, ele é Deus, e essa profecia está se cumprindo, se cumpriu. Mateus 1, versículo 23. E não é só essa, tem mais que se cumpriu de forma categoricamente, Outra profecia, uma profecia no Velho Testamento a respeito de Jesus no valor de 30 moedas de prata, que diz, olha só, existe outra profecia do valor que Jesus ia ser vendido. Já pensou, pô?
acertar o valor, 30 moedas de prata, podia ser 29, podia ser 31, podia ser 20, podia como José, podia ser 5, podia ser R$1, que não existia real, lógico, mas ele falava moeda de prata ou de ouro, que seja. Olha só, e onde se cumpriu? Olha só, e existia, além disso, existia essa profecia lá atrás e se cumpriu aqui na frente. Olha só. Onde foi mencionada essa profecia? Está aí, para vocês. Porque ele disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário. E se não deixai-o, e passamos o salário de 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, e desce pelo preço em que fui avaliado por eles. E tomai as 30 moedas de prata e arrojai ao oleiro, na casa do Senhor. O que isso quer dizer? Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e versículo 13. O que é essa profecia aqui em Zacarias? Está falando de 30 moedas de prata, que foi o preço que avaliaram para entregar Jesus. Certo? Existia essa profecia. Como assim que o inimigo, alguém sem saber, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, e alguém vai lá e escreve e realmente o valor de 30 moedas de prata? Como eles iam saber ajeitar todas essas coisas assim, pensando de uma forma herege, né? De uma forma ateísta, né? Não tem como, muitos detalhes assim que se cumpriu, coisa de 100 anos, 200 anos, as pessoas que profetizaram, mencionaram, não estão nem vivas mais. Que interesse tinham em dizer que Jesus Cristo era o Messias? Muitos até morriam. Que interesse é esse? Muitas das vezes as pessoas fazem interesse para vender livro, cria mentira para ganhar dinheiro, para ganhar um poder, para ser presidente, cria-se muita mentira. Agora você fazer uma profecia a qual você não está vivo e ver se cumprir? Por que Jesus ia mentir? Mentir para morrer? Porque esse era o destino dele. Talvez se minta com outros objetivos, não mentir para morrer. Ele é o Messias. E aí, continuando. O cumprimento dessa profecia de Zacarias 11, capítulo 11, versículo 12 e 13. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: que queres dar? Eu vou lhe entregarei. Fiz uma pergunta para os sacerdotes. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Olha, eita glória, hein? 30 moedas de prata. Eles pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para entregar Jesus, né? Então aí vemos aí Mateus 26, onde menciona isso que eu estou falando aqui. Mateus 26, verso 14 a 16. E também em Marcos 14, 10 e versículo 11. E em Lucas também, 22, 36. Que vai dar as referências certinhas, porque aí os 4 evangelhos mencionam essas 30 moedas de prata, esses 3 evangelhos, né? O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Só João que não mencionou. Vemos aí que eles mencionam que eles pesaram. Aqueles que estavam contra Jesus, que ele não era o Messias, sem querer eles estavam cumprindo, avaliando 30 moedas de prata, que era o valor que havia uma profecia lá em Zacarias, capítulo 11. Estava afirmando que Jesus era... Era sem eles querer, mas eles pesaram lá. Como a Bíblia diz, eles pesaram na balança e diz: o preço que eu vou te dar pela traição é esse, o preço que avaliaram Jesus. É muito forte. Será que eles não tinham visto valor, né, a profecia de Zacarias antes? Eles Será que não caiu em si? porque veja bem,
Como para nós às vezes é até difícil, porque, por exemplo, hoje nós temos 66 livros. Eles na época antes de Jesus, tinha 39 livros. E o pior, porque é coisa de detalhe, os livros dele não tem capítulo nem versículo. Estudamos aqui na bibliologia que não tinha. Então imagine você pegar um livro enorme, que nem todo mundo tinha acesso, e você ir lá e ver um detalhezinho que está falando exatamente. É muito difícil saber, o cara tem que ser muito monstro. E aquele cara que se arrependeu, eu esqueci agora o nome dele. Não, um dos soldados, não é só dos lados do capitão, soldado, não foi Pilatos? Não. E ele acabou se arrependendo, falando, o sangue desse homem não está sobre mim. Isso, que lavou as mãos, né? Isso, eu lavo minhas mãos. Quem foi esse cara? Como ele chama? Esqueci o nome dele. César. César, não? Não sei se é Não César. é Pilatos também, não, é? Não, ele mandou apelar para César. Ele falou, lava a mão a respeito desse homem, porque a mulher dele teve um sonho e disse, olha, falou assim, olha, eu tive um sonho a respeito desse homem, que muito nós sofria por causa dele. Não faça mal a ele. E aí ela tem um sonho. E aí ele lava as mãos e fala assim, não, é Pilatos. Aí ele manda assim, manda para César. Aí Era depois Pilatos. então é César, ele falou. Pilatos que falou isso, que lavou as mãos. Olha, deixe para eles o que eles fazem, eles fazem, porque eu estou limpo. Aí os judeus gritaram, Eu pensei que então, caia sobre nós, sobre nossos filhos. Eu pensei que você falando isso. E aí ele tem tinha gente lido ainda a que profecia quer de judeu, Zacarias. quer as coisas de judeu. Se caiu depois de 5 trilhões de tempos, né? Os judeus pagou com a vida, que foi a época da Segunda Guerra Mundial, que morreu 5 milhões. Pode porque ser, só os né? judeus foram os principais. Não temos essas referências para saber que foi ali, mas eles sofreram e sofrem, muito sofrem. Morreu muito nessa guerra. E mais o que foi mais perseguido foi o O judeu. negócio da prata também, sabe como pode ter sido também? Porque cada ano que passa, vai aumentando, igual a grama do ouro. Então talvez eles pesaram e justamente o peso que deu para que Judas cobrou o valor, talvez deu 30 moedas de prata também. Porque talvez ele cobrou, tipo, vou cobrar 600 reais, que não era reais na época, vou cobrar 600 reais para entregar ele. Aí eles pesaram, para quanto dava 300 e justamente deu 30 moedas de prata. Porque passou desde a profecia que falou que ia ser vendido por 30 moedas de prata, a prata, elas iam mudando os valores, como o ouro também ia mudando o valor. Não, mas foi 30 moedas, né, de prata. Não fala o valor, mas fala 30. Mas na verdade Judas não estipula o valor. Quem estipula é os próprios sacerdotes. Ele falou assim, o que queres me dar para que eu entregue? Que Judas era um dos discípulos de Jesus. Financeiro, que ficava com a bolsinha das ofertas. Né? Aí ele falou, o que você quer me dar para que eu entregue? E ele falou assim, 30 moedas de prata. Mas aí tomou o pior dos caminhos, se for mais inteligente nessa hora. Inteligente não, acho que não foi tão inteligente, né? Ele não vai estar. Não, porque o pessoal fala que era o mais estudado, o mais inteligente dos 12, né? Mas o mais interesseiro. Né? E tem pessoas que eles se interessam e entendem sobre o assunto para querer, tipo, o assunto, não é uma pessoa pura, que tem inteligência, assim, estuda para fazer o que é certo. Até hoje você vê que tem pessoas que estudam para ganhar, não importa como ganhe, mas ela quer ganhar. Eu não sei como nas igrejas, principalmente essas grandes, assim, o pastor presidente, fala assim, vai chamar o pastor presidente, ele já foi para os Estados Unidos para lhe dar a palavra da oferta, do dízimo. E as pessoas, tipo, ele coloca que se você não tiver a formação que você já deu, você cai assim na hora. Você cai. Você dá a chave, você dá seu sapato, você dá seu Dá celular, eles tudo, conseguem. porque eles conseguem. Eles conseguem. Mas a maioria das pessoas, por exemplo, né? pode ter certeza, nenhuma dessas pessoas, elas têm teologia, uma teologia livre. Tudo bom. Não, eles têm uma teologia deles, porque também cada igreja tem a sua teologia sistemática. Então ele vai colocando na sua cabeça aqui, vai colocando aquilo na sua cabeça. E aí eles conseguem, e a pessoa tem preguiça de ler para ver se aquilo que ele está dizendo tem uma exegese bíblica, se está falando justamente isso. E aí acaba, como tem 66 livros, as pessoas hoje são preguiçosas para ler, para orarem, para ver se realmente Deus quer que seja assim. E aí vai e dá no que dá. As pessoas são enganadas, e são interesseiras, porque às vezes as pessoas dão
na questão do dinheiro assim, elas querem porque quer mais, porque elas querem o dobro. Ela não tem a generosidade de dar sem querer nada em troca, sabendo que Deus ele vai tornar abundante mais as nossas vidas, né? Como a Bíblia diz, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia abundância, a abundância também ceifará. Essa abundância da semente não é a questão só financeira, é várias coisas que você pode, e muitas das vezes Deus não permite, quando você às vezes semeia, não permite que você colha bastante financeiro, porque muitas pessoas elas se perdem com o dinheiro. Se perde. A pessoa aprende mais no sofrimento. O dinheiro não é para todo mundo, porque a pessoa, só Deus ele tem a capacidade de saber quem nós somos. Se às vezes você der dinheiro para uma pessoa, você acha que se tiver dinheiro, tiver tudo, ela ia estar aqui? Fala, nem sem dinheiro eu não quero pregar. Você vê, eu vou pregar. A pessoa, hoje as pessoas não quer pregar, não quer estudar, não quer se dedicar para Deus, não tem compromisso com Deus e quer que Deus tenha com eles, de salvá-los, de abençoá-los, de curar nas horas da dor, mas na hora de se preparar para estudar, mas na hora de buscar, se dedicar a alguma coisa para Deus, as pessoas não querem. Não quer, mas assim ainda pensa, vou ser salvo. Porque Deus é bom para pela graça. Pela graça. Aí se você for entender o que é graça, é pior que lei, viu? E graça é um favor imerecido. Então se não merecer, não vai pro céu. Se as pessoas forem... A lei, para você obedecer o que está mandando, ou a graça que você não sabe. A graça é merecer. Tem que merecer. Não. A graça significa favor imerecido. Você não merece. Você não merece, mas Deus te alcançou através da graça. Mas aí para ir pro céu tem que fazer por onde? Não, a graça está aí é complexa, né? Explicar, por exemplo, tem os dois caminhos. Porque se não fazer por merecer também pro céu, não vai por nada. Vamos continuar aqui, ó. Também aí, ó, temos outro texto que fala sobre a sua morte, aonde? Em Isaías. Muitas evidências que provam que Jesus Cristo é o Messias, tanto no seu nascimento, como quando ele viveu no meio e quando até a sua morte. Aí, ó, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías 53, verso 7. 740 anos antes de Jesus Cristo vir, foi mencionado as profecias de Isaías. E por que nós conseguimos contar? Depois eu vou trazer um estudo para vocês aqui, que aí você vai entender praticamente quase 50% do Velho Testamento, que são a cronologia dos reis. Se você pegar quem for o primeiro e saber ali contando, você vai entender quase tudo, que data foi, tudo. Porque existe uma cronologia dos reinados. O primeiro rei, Saul. O segundo, Esbozete, que era o filho de Saul. Terceiro, Davi. Eu sempre pensei, mas estudando e lendo, eu sempre pensei que o segundo foi Davi. Mas o segundo foi Esbozete. E depois terceiro, Salomão. Porque quando Saul morreu, terceiro, não, o filho quarto. dele já Ficou. assumiu o trono? Quando Saul morreu, ficou filho dele por 2 anos, governando Esbozete. E aí Davi já estava reinando em Hebron. E aí ficou um pouco de briga, uma briga. Tá. Aí só que ele reinou por 2 anos. reis. Isso. Aí depois Davi governou, que Davi governou sobre todo E Israel. aí o filho do Morreu depois. Davi que matou? Não lembro de como foi a morte dele. Mas eu sei que ele governou por 2 anos. E a Bíblia relata o filho de Saul? Relata, Esbozete. Aí eu vou trazer para vocês no próximo estudo, tá? Eu queria terminar, mas vou trazer porque é muito importante o estudo dessa sequência do rei, porque você entendendo,
Primeiro você precisa entender, houve 42 reinos. 42 reis que teve. E aí depois de Salomão houve a divisão das tribos. Tá? E ali ficou 19 reinos para um lado, 19 para o outro. Que aí de um lado ficou Jeroboão, que governou 10 tribos, e do outro lado Jeroboão, que foi o filho de Salomão. E daí morre, aí Deus fez uma promessa, e daquelas tribos que é 2 de Jeroboão, Deus prometeu que sempre ia permanecer aquela casa ali, mesmo que eles errassem, por causa de uma promessa que ele tinha feito a Davi. Tá? Mas bom, isso aí é para outra aula, mas sabendo que, entendendo os reis, a cronologia do rei, você começa a entender a cronologia também dos profetas. Mas a já vai tornar. O povo de Israel vem de Isaac, certo? Que é a tribo de Israel, né? Que ficaram divididos em algumas tribos, aí veio Isaac, né? Que depois foi Jacó, aí Jacó virou Israel, que ficou a tribo, né? Que ele puxou algumas Era as 12 tribos, era uma tribos. nação só, Israel. Tá, aí depois não separaram disso? Já tinha, por exemplo, como ficou o nome de Israel, do próprio, que era Jacó. E ficou Judá e Israel. Não ficou Judá, Israel, ficou as 12 tribos. Jacó, ele tinha 12 filhos. 12 filhos, então ficou as 12 tribos. Certo. Depois que José não precisava das tribos, ficou os 2 filhos dele. E no lugar das tribos, mas existiam as 12 tribos de Israel. Então ali quando foi governar, os 4 governantes, que era Saul, Esbozete, Mas o tempo da Esbozetes, Davi e Salomão governaram sobre as 12 tribos. Aí os outros governantes governaram, governou sobre 2 tribos e os outros governou sobre 10. Então, mas aí no tempo da Babilônia o que aconteceu? Só Judá se separou, que foi para a Babilônia, e Israel ficou cativo em outro lugar. Não, aí isso aí já é lá na frente. Vai ter 19 reinos. Judá, quem entra em Judá e destrói é a Babilônia, Nabucodonosor. Tá. Quem leva Israel, que é as 10 tribos, que é chamada de Israel, é o rei da Síria. Sim. É o rei da Síria. Que até que depois quem venceu o rei da Síria foi o negócio lá de Gideão. Sim. Hã? Não entendi. O negócio lá do Gideão lá. Não, de Débora, desculpa. Não, Débora tá bem antes. Débora está no período dos juízes. Sim. Tá. O período dos juízes foi E quem antes. foi que matou o rei da Síria? Quem matou o rei da Síria? Era o rei. Não, por exemplo, a Síria sempre existiu, tanto no período dos juízes quanto no período dos reis. Tá? Sempre. Não, Ciro não, Ciro, o pai dele que foi o rei. Não, mas tipo, por exemplo, às vezes matou mas o país continua. Lá você está fazendo confusão porque Débora vai lá, a Débora que era uma juíza, Sim. né? E aí ela vai e bate com estaca, né, na cabeça do... Quem, na verdade não foi a Débora que matou, foi a mulher lá, Lia. Esqueci o nome dela, dessa o nome mulher. Mas aí é no período dos juízes, tá? Que teve também, se eu não me engano, 20 e poucos juízes que teve. Tá? Aí depois do período dos juízes, que aí é o último juiz é quem? Os 2 filhos de Samuel. Aí eles vai e pedem para que levante um rei, porque os 2 filhos dele, as tribos se levantam, que já existiam as tribos no período dos reis, no período dos juízes, e aí o povo, os anciões, 12 anciões de Israel se levantam e vai até Samuel, fala, nos unge um rei, porque os teus filhos estão corrompidos. Eles eram corruptos, os 2 filhos de Samuel, que eram Oséias, e o nome do outro eu não lembro, mas eu tenho um estudo. Nossa, caramba, hein? E aí os 2 eram Tem um corruptos. pai bom assim. E os filhos corruptos. corruptos. Eles se corromperam, era juiz. Os últimos juízes foram os 2 filhos dele, que também foi juiz. Aí ele vai e Deus manda ele ungir. O povo pede um monarca e quem escolhe o monarca é Deus. Deus que escolhe Saul. Tem pessoas que falam, foi o povo que escolheu Saul. Mentira, não conhece a Bíblia. Quem escolheu foi Deus.
Deus falou, olha, vai vir um homem aqui atrás das suas jumentas e tu vai ungir ele sobre rei, sobre Porque o Israel. povo estava pedindo um rei para Deus. Pediu um rei para Deus. Mas quem escolhe o rei é Deus. Então vamos continuar e depois nós vamos para essas histórias aí. Que eu não lembro de muitos detalhes, aí tem que estar olhando. Mas isso daí é legal, né? Se você entender a história da sequência dos reis, já era. Você entende 50% do Velho Testamento. Que durou 379 anos a história dos reis. Aí vamos lá, ó. Agora o outro tópico, o quarto. Jesus, o Filho de Deus, né? Porque também você vai ver em várias passagens Jesus sendo o Filho de Deus. Ah, mas como assim? Ele é filho, ele é Deus, ele é o quê? Ele é humano? Então imagine você tentar explicar Deus. É a mesma coisa, tipo, nem nós mesmos podemos definir um ao outro. Por exemplo, como eu defino minha esposa? Como ela me define? Primeiro vai falar ruim, chato, bravo, tal, essas coisas, né? Mas vai ter várias qualidades. Imagine Deus. Você fazer uma definição. Não, ele é Deus. Então, se ele é Deus, ele pode fazer muita coisa. Pode se transformar, como se fez carne, como aqui a gente já explicou. É uma questão para a mente humana fazer uma definição é impossível. Tá? Tem como aquela tese, né? Jesus, filho de Davi. Sim, filho de Davi. Que aí já tem a ver com a profecia mencionada que o próprio Deus fala para Davi. Vamos continuar. Jesus, o Filho de Deus. Vamos lá. E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz o Filho do Homem ser o Filho do Homem? Jesus faz uma pergunta para os discípulos, e os discípulos respondem. E eles disseram, uns, João, o Batista, e outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Ou seja, as pessoas que estavam no tempo de Jesus diziam que ele era, alguns diziam que ele era Elias, outros João Batista, que tinha morrido, que era primo de Jesus, e acharam que tinha ressuscitado, essa questão da encarnação e tal. Eles mencionavam que Jesus era esses. E disse-lhe eles: e vós? Jesus disse, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta para ele, para os discípulos. Que é interessante essa parte. E Jesus e Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, aqui você vê que o próprio discípulo que estava com ele reconheceu que ele era o Filho do Deus vivo. E Tá? o que significa Cristo? Porque o nome dele era Jesus. Cristo é Machia, o escolhido, o Messias. Para eles é o Machia. Por isso que a Bíblia trata que tu és o Cristo, mas na verdade tu és o Machia. É o Messias, isso. Aí o interessante aqui, ó. Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o mais interessante é que Jesus confirma com ele. Jesus fala assim, sim. Jesus disse. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e sangue, mas o Pai que está no céu. Ou seja, olha, você sabia que eu sou Machia, que você foi Deus que revelou a você que eu sou filho do Deus vivo. Tá? Então veja que aqui o próprio Jesus está confirmando que ele é o Filho de Deus. Então observe também, Jesus é o Filho de Deus, mas ele é só o Filho de Deus? Também ele é Deus. Vamos lá. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha aí, é Marcos 1, versículo 1, que provavelmente aí fala o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Qualquer que confessar a Jesus, o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Que tem que fazer o quê? Confessar que ele é o Filho de Deus, tá? 1 João 4, versículo 15.
E logo na sinagoga pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Atos 9, verso 20. Quem pregava? Paulo. Dizia, olha, ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Filho de Deus. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João 1, verso 34. Ele viu João e testificava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Que é vivo também, que tem alguns erros de tradução. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho do Deus vivo. Viu que trata ele como filho. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Tá? Quando ali é a questão de Lázaro, né? E não é a parte de Lázaro. Ou é? Não, deixa eu ver. Jesus, ouvindo isso, disse, é isso mesmo, esta enfermidade não é para a morte. É João 11, verso 4, João 11 fala realmente da ressurreição, que é quando ele está morto, e Jesus fala, essa enfermidade não é para a morte, mas ou seja, Jesus estava dizendo, pelo contexto de João, capítulo 11, vai falar que ele sim tinha morrido, mas ele ia ressuscitar para que o Filho de Deus seja glorificado. Tudo bem, Gustavo? Último tópico para nós concluirmos, tá? Jesus profeta, né? Porque hoje até fora aí de outras religiões, que é, por exemplo, eles fora, islamismo, creem que Jesus era um profeta só. Mas Jesus era profeta também, tá certo, não estou errado. Mas Jesus não era só profeta, tá certo? Ele tinha vários atributos, como nós já vemos aqui, Deus veio em carne, nascido de mulher e entre outras coisas, mas Jesus era profeta. E por que ele era profeta? Porque Jesus era profeta e porque era necessário dizer isso? Porque havia também outra profecia que mencionava que Jesus ia renascer um profeta no meio de vós. E quem faz essa profecia? Quem Deus toma? Moisés. Os sermões de Jesus eram profecia também? Hã? Os sermões de Jesus. Era o quê? Profecia? Muitas eram, né? Ele falava parábola, média de 39 parábolas, milagres, sermão. Tinha muito sermão, principalmente o Sermão do Monte, que é Mateus 24, ele fala do princípio das dores, das profecias que haveria de vir. Que ele ia voltar, é o quê? Uma profecia. Profecia quer dizer o futuro, tá? Que fala do futuro. Revelação, que também ele pode ver que é passado, presente e futuro. Revelação tem esse objetivo. Profecia, não existe profecia de passado nem de presente. Profecia é só futurista. Por isso que é importante nós, que Deus usa como profecia, saber discernir o que Deus está falando, tá? O que é, vou ali, irmã, tal, tem que ter o discernimento de saber o que Deus está mandando você entregar, tá? Para não deixar as pessoas mais confusas. Olha, Deus está mandando, eu estou vendo, então você está tendo uma revelação, Deus está te mostrando. Pode ser futuro? Pode, então pode ser uma profecia se for futurista. Olha, amanhã, daqui 2 anos certinho, Deus vai te dar um carro, Michele. Vai ser um Creta. Eita! 0. Profetizou. Isso daí, o pastor tinha profetizado isso lá na minha casa. Em branco aí, de Deus me deu essa visão. Eu recebo. Aí demora Eu nem sabia aí. Você nem sabia. É a confirmação, tá? Não sabia, tá vendo? É confirmação. Tá, mas se você não tiver, se você tiver ou não tem nada a ver com isso. Não, mas se for, tá. Agora Deus vai assustar.
gostei. Ixi, essa Michele. Relaxa. Tá, Relaxa. tudo bem. Tá, então coincidiu ou seja uma coisa revelada pelo Espírito Santo. Né? Aí como nós vamos analisar essa profecia? Quando acontecer, que eu falei daqui 2 anos, então fica firme, hein? Porque vai que você se desvia do irmão, desistir de dar. Então, concluindo essa questão aqui, pessoal, de profecia, é dessa maneira, existe, para que nós venhamos saber, que eu já expliquei entre outras vezes, quando Deus pode dar, você tem que ter o discernimento, pedir a Deus o que é, se é. Principalmente quando você vai escrever ou explicar para as pessoas o que é que você está falando. É uma profecia? É uma revelação? Vai acontecer? Tem condicional? Não tem condicional? Aí fala, pô, vou ter que perguntar tudo isso para a pessoa. Não, você precisa saber para poder fazer o que é correto aos olhos de Deus. Tá? Às vezes a pessoa estuda muito para poder, às vezes, falar uma palavra. Né? Que nem nós aqui está estudando teologia, bastante coisa, bastante conteúdo, para poder às vezes vir aqui, às vezes você estuda que nem eu, mais de 10 anos estudando, para chegar aqui, às vezes em meia hora, poder estar falando uma palavra. Tá? Para fazer o certo, porque senão, aí meu amigo, se você faz o errado, você também corre um grande risco, porque aí daquele que falou ou fala alguma coisa sem que Deus tenha mandado. E aí na questão de profecia, é o que? O Espírito Santo que faz essas coisas, tá? Agora também tem o espírito maligno, que também tem o poder de se apoderar de nós, e nós está fazendo as coisas por espírito de adivinhação. Então de vez em quando você tem que pôr a mão na sua própria cabeça e falar, sai! Então isso não foi adivinhação não, né, da Michele? Não sei, então se for, já sai em nome de Jesus, pastor. Pastor, eu ia falar a cor. Qual é a cor? Eu ia falar branca. E é isso mesmo. Então ele adivinhou, tá com Não. o espírito da adivinhação, né? De olhar assim. Não. Peraí, se sair, porque não é. Em nome de Jesus, todo espírito de adivinhação sai. Eu estou falando sério, porque, por exemplo, irmãos, a gente, ó, não sei se vocês repararam, ó, não sei, ó, vou falar um negócio para vocês. Nós temos que ter, porque é difícil discernir espírito. Nós conseguimos discernir através desse conhecimento bíblico e através do espírito. As pessoas que às vezes pode estar, ela não percebe, tá? Entendeu? Tome cuidado com isso, porque você não percebe que tá. E as pessoas que estão ao redor também não percebem. Não sei se vocês perceberam, mas ultimamente eu estou orando. Senhor, repreende a carne, que às vezes a nossa carne é o espírito maligno. Só profetiza aqui se for pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Porque você consegue, às vezes tem muitas pessoas que às vezes você vai orar, pastor, você ora e a pessoa cai endemoniada. E a pessoa pensou que a vida inteira ela estava adivinhando somente essa questão de adivinhação. Por quê? Eu expliquei aqui na demonologia que o Espírito sabe das coisas. Por exemplo, um Espírito sabe que alguém falou para você desse Creta. Ele sabe. Não, mas o nome do carro do qual o pastor não tinha falado. Deus falou para mim, eu não contei para ninguém. Tá, não, tudo bem. Mas assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, ô Michele, que nós temos que o quê? Ficar esperto, porque o inimigo, para poder chamar a tua atenção, dizer, olha, eu sou aqui e tal, de alguma maneira que ele quer tirar, às vezes, nós do foco que Deus quer, ele usa muitas artimanhas. Eu expliquei aqui na demonologia. Tem no canal que você pode ver demonologia que eu expliquei, sei que faltou, que é muito importante nesse tempo que nós vivemos, tá? E outra coisa, o próprio Jesus fala assim, quando os discípulos vai lá e expulsa demônio, faz como Jesus falou assim, não se alegrai com essas coisas, mas se alegrai porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Que é bom, mas quando vem de Deus, quando vem do maligno, ele quer alguma artimanha, ele quer alguma coisa, quer te prender de alguma forma.
Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Vamos continuando aqui para a gente concluir. E eis que eu, essa é a profecia, tá? De Moisés. Eis lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, tipo como Moisés. Deus está falando para ele, ó, como tu. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe fará tudo o que eu lhe ordenar. Aí, ó, Deuteronômio 18, verso 18. Moisés fala essas palavras, Deus fala para Moisés que ia acontecer isso. E onde se cumpriu? Ó? O cumprimento da profecia, ó, que é Jesus profeta, né? Esse tópico aí. Cumprimento das profecias de Moisés. E aí aqui é a parte bíblica, né? E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Outro, que aqui é o povo dizendo, né? Você tem que saber fazer uma exegese do texto, né? O povo estava tendo ele como profeta, mas tem outros também, ó. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré. Quem? A multidão, uma multidão. A multidão dizia, não era uma pessoa. Mateus 21, 11. E pretenderam prendê-lo, recear o povo, porquanto tinha por Profeta. Mateus 21, 46. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e a sua casa. Marcos 6, verso 4. Isso aí é o próprio Jesus dizendo que o profeta não tinha honra na sua própria pátria. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Lucas 13, 33. Jesus está falando. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Isso, é João 4, 19. Quando Jesus revela para ela, não profetiza. Ela, isso, e ela diz: eu vejo que tu és profeta, porque Jesus começa a revelar. E quem tem revelação? Os profetas. O profeta tinha revelação no presente, passado e futuro, certo? Que é uma revelação. Aqui foi uma revelação de Jesus, não uma profecia. A última. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabe, né? É João 6, verso 14. Então eles reconheceram verdadeiramente: esse aqui é um profeta, e esse que havia de vir ao mundo, que era Jesus. Ele não é só profeta. Ele não tem como se definir. Eu separei esses poucos tópicos para falar sobre de Cristo, mas tem muitas outras coisas. Poderia selecionar 10, 20, 300 coisas sobre Jesus Cristo, tá? E observe que cada tópico aí, irmãos, eu não separei um versículo. Eu deixei, pois, de ficar citando as minhas palavras, argumentos, o que eu acho, para lhe mencionar textos bíblicos, para que vocês possam verdadeiramente ser pessoas bíblicas, entender a palavra de Deus de forma categórica, para que ninguém vos engane com doutrinas falsas por aí que vem sempre vem, principalmente os TJ, que vêm e eles têm um posicionamento, muitos textos dizendo que Jesus é só o Filho de Deus, mas ele também é Deus, tá bom? Amém? Amém. Alguma dúvida?